começando o programa Independência, a voz da recuperação. Aqui você encontra informações sobre alcoolismo, dependência química, codependência, dependências emocionais e outros assuntos correlatos. Com vocês, Marco Melo. Marco Melo sou eu, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao programa Independência desta semana, que começa hoje no dia 30 de abril. Abril já tá terminando, amanhã já 1º de maio, dia do trabalho, maravilha, maravilha. Estamos hoje no programa de número 191, 191 programas Independência, ou seja, você tem bastante programa Independência que você não ouviu ainda, né, meu companheiro, minha companheirinha? Então volta lá e vê os programas Independência que você não assistiu ainda. Hoje vamos falar de uma droga muito interessante. Sabe qual que é a droga mais pesada que tem? Você acredita que a droga mais pesada que tem, ela é a única droga legalizada? Estamos falando do nosso queridinho Tóxico Livre. Estamos falando do álcool. Hoje vamos falar um pouco a respeito do álcool. Já falamos muito sobre álcool aqui no programa Independência, mas hoje vamos fazer uma abordagem um pouquinho diferente. Para começar o programa Independência, nós vamos, depois de tocar, aquela que a gente sempre abre o programa, Nosso Amor é DNA, vamos passar uma entrevista, uma fala da psiquiatra doutora Ana Beatriz Barbosa. Ana Beatriz Barbosa é monstra total. 2.600.000 seguidores no Instagram, 2.100.000 no Facebook, 600.000 no TikTok, 680.000, enfim, cara. Ela tem assim, ela tem vários best-sellers, O livro dela que mais vendeu são As Mentes que Amam Demais e As Janelas da Mente. Ela é monstra e fala muito legal a respeito do álcool. E aí vocês vão concluir aí o que a doutora fala a respeito da droga legalizada, da droga queridinha do Brasil. Vocês já estão até vendo minha mãozinha em formato de coração botando assim no peito, né, galera? É exatamente esse o gesto que eu estou fazendo agora. A droguinha queridinha do mundo. Legal. Então depois da música de introdução, vamos aí para a entrevista, para a fala da doutora Ana Beatriz Barbosa. O nosso amor é DNA, o nosso amor é amor puro. O nosso amor é o que há, é luz que ilumina o escuro. Acreditamos num Deus que promove um processo de luz onde acontecem os resgates das vidas. Um Deus que mora em Narcóticos Anônimos, dentro das salas e dentro dos corações dos adictos em recuperação, para que nenhum adicto morra sem antes conhecer os caminhos de DNA. Esse Deus, ele tem mensageiros que levam essa mensagem de uma maneira amorosa, porque esse Deus, o nosso Deus, o Deus de DNA, é só amor. O nosso amor é DNA, o nosso amor é amor puro, o nosso amor é o que há, é luz que ilumina o escuro. O nosso amor veio dos guetos, viadutos, bares e favelas. O nosso amor é azul e branco, dos becos. O nosso amor é do Deus da aquarela. O nosso amor é de louco, é de valente. É de música cantada por vozes de beleza. É de Armando, Murilo, é da gente. O nosso amor é de proceder com certeza. O nosso amor tem rebolo, tantã e tamborim. O nosso amor tem batuque de coração. O nosso amor não tem fim. O nosso amor tem ganzá, pandeiro e muita emoção. O nosso amor é de alma sofrida. O nosso amor é do primeiro mentor. É de criatura não esquecida. É amor de sangue, de luta e de calor. O nosso amor não tem nome.
é de Ronaldo, Rodrigo ou Roseli. Nosso amor já passou fome. É amor que não se vê por aqui. O nosso amor é de resgate e ajuda. É amor de mil amores. Amor que tudo muda. Virtudes no lugar das dores. É amor de bicho solto e de cicatriz. Amor que se conversa com o olhar. É lágrima seca de mãe feliz. É consciência e capacidade de amar. É amor que dança na pauta. Amor que sonha acordado. É de cada um que faz falta. Amor de prazer, caridade e pecado. É prece do silêncio no peito. É pintura na cara do louco. Amor decente de respeito. Nosso amor não é pouco. É amor só por hoje. Amor guerreiro. É briga boa para bom brigador. Uma dádiva do amor primeiro. A experiência de vida é amor. O nosso amor é brilho não esquecido. O nosso amor nasceu sem partida. O nosso amor é amor querido. É amor de DNA. Amor de vida. Nosso amor é amor puro. É luz que ilumina o escuro. É luz que ilumina o escuro. Voltamos a apresentar programa Independência, a voz da recuperação. Um pouco diferente do que as pessoas acham, assim, eu considero o álcool a droga mais pesada que existe. Se você me perguntar assim, o que você acha uma droga mais pesada? Cocaína ou álcool? Álcool. Maconha ou álcool? Álcool. Bala, o MDS, Michael Douglas, álcool. E o grande problema é que o álcool é visto na sociedade não como uma droga pesada. É visto como uma coisa social, uma coisa festiva. E tem uma coisa que o álcool é a única droga que tem 3 efeitos diversos, que é dose dependente. Ou seja, o álcool ele tem uma primeira fase, que em média a gente chama que seria até uma dose, entre aspas, salutar, que corresponde em média 2 doses de alguma coisa, ou de uma caipirinha, ou de uísque, ou 2 long necks na questão da cerveja, do chopp, ou 2 taças de vinho. Isso aí seria a hora que é aquele momento que você toma essa dose e dá aquele relaxamento no corpo, né? Aquela coisa assim. É o ansiolítico, é a dose ansiolítica. O que acontece? Ninguém fica nessa dose. Porque se as pessoas ficassem nessa dose, você diria assim, isto é salutar. Aí vai para a segunda etapa. Na segunda etapa, você passou dessas doses, o que acontece? Você começa a perder o filtro, você começa a ficar eufórico, você começa a falar alto, você começa a ficar super dado com as pessoas, declarar amor, beijar, abraçar. Você começa a perder totalmente o teu filtro social. E aí você acha o seguinte, tá bom, vai ficar muito melhor. Aí você aumenta a dose. Quando você vai para a terceira etapa, que é a terceira fase do álcool, você começa a chegar perto do coma. É a hora que o álcool literalmente mostra que ele é um depressor do sistema nervoso central. O álcool ele é classificado como uma droga depressor do sistema nervoso central. Então é a hora que o teu cérebro começa a repetir coisas, você começa a ficar chato, você começa a falar as coisas 10 vezes para a mesma pessoa, você volta e pergunta a mesma coisa. É hora chata, vai ficando
mais melodramático, começa a contar que foi traído, começa não sei o quê. Aquela coisa, ninguém me manda, não sei o quê, fica hipersexualizado, começa a dar em cima de todo mundo. Nessa hora, o grande problema é que a terceira etapa, você corre risco de literalmente entrar em coma. O álcool é a única droga que dá coma. Ninguém morre de coma de maconha, ninguém morre de coma de cocaína. Cocaína você morre por arritmia, mas não morre de coma. Então o que acontece? Que é muito parecido com a heroína. Você entrou naquela fase ali, você corre o risco de dormir, broncoaspirar, vomitar, fazer uma infecção generalizada. Quer dizer, o álcool é uma droga muito pesada. E isso não é colocado. Existem contradições com a coisa do álcool, que o álcool pra gente está sempre celebrando, né? O álcool patrocina festas, o álcool patrocina esportes, coisas assim. Então, tudo. Você tem lugares no Brasil que tem pais que o filho nasce e molha a chupeta na cachaça. Para você ver que nível de interpretação se dá. O álcool é uma droga pesada. E é uma droga pesada que tem a capacidade de mudar muito o comportamento da pessoa. E conforme a pessoa vai bebendo mais, ela vai ficando mais facilmente, o comportamento vai mudando. Vai criando tolerância. O álcool também tem tolerância. Então, a convivência é muito difícil, porque o alcoolismo caracteriza uma mudança radical do comportamento quando a pessoa ingere o álcool. Isso tem um componente genético muito forte. Então, existem pessoas maravilhosas que, quando tomam álcool, se transformam em pessoas insuportáveis, pessoas desrespeitosas, pessoas agressivas, ou então pessoas que somem, tipo assim, aquela pessoa que apaga no meio de todo mundo. Então você tem que estar sempre cuidando, se não vai cair, se não vai bater a cabeça. Que não gera problema só para ele. Exato, sempre é um problema muito grave para a família. Então, assim, eu acho que a gente definitivamente tem que começar a ensinar na infância, na escolinha, que álcool é uma coisa muito séria. Ou a gente vai ensinar como se deve beber e quem pode beber. Porque você pode saber tudo de álcool, mas se você tiver genética, nem todo conhecimento vai fazer você se livrar de uma dependência. Então, assim, para a família, eu digo que é se informar. E se você tiver essa dificuldade, esse relacionamento, e a pessoa não tomar consciência do problema que é, da necessidade de mudar isso e de lutar contra isso, que é uma dependência muito, muito séria, eu diria que é tentar manter uma distância, para não perder o respeito, para não perder ser aquela visita, né? Então eu diria que está na hora da gente falar mais do álcool, com menos teor publicitário e com mais teor científico. Já que está na moda falar em ciência, vamos falar em ciência para o bem das pessoas. Porque até hoje o que eu vi em relação ao álcool é como se fosse tudo maravilhoso, que vai estar sempre presente na sua vida nos momentos maravilhosos. Não é. Os comerciais de cigarro antigamente. É que nem os comerciais de cigarro antigamente. Está na hora da gente entender. Quem tem um parente com alcoolismo é um sofrimento enorme, mas só há como mudar alguma coisa se a pessoa quiser. Se a pessoa não quiser e não quiser muito, a pessoa destrói a vida ali, vai pro poço com a pessoa e não consegue. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Legal, voltamos com o programa Independência. A verdade, galera, vamos falar a verdade? O programa Independência podia acabar aqui hoje. Podia acabar aí porque a doutora Ana Beatriz Barbosa Silva encerrou o assunto, nego. Tá tudo aí, ó. Ela resumiu todo o programa Independência de hoje em uma fala de 7 minutos, meu. Eu falei que ela era fera. Que maravilha de fala da doutora Ana Beatriz. Olha, Ana Beatriz Barbosa é uma médica psiquiátrica formada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e com residência na Unidade Federal do Rio de Janeiro. Ela recebeu o título de professora honoris causa pela UniFMU e desde 2009 é consultora do programa Mais Você da Rede Globo e é host do podcast Bad People desde 2023, 1900 e nada, mano. Gente velha é o caralho, né, mano? Já vai falando 1900, meu, que 900, mano.
Isso aí já foi no século passado. Mas só por hoje, estamos ficando velho, mas pelo menos a gente tá limpo, né, nego? Ana Beatriz é palestrante em diversas áreas do comportamento humano, já ministrou palestras para empresas privadas como Natura, Brasilprev, bem como para órgãos públicos, incluindo o Supremo Tribunal Federal, Ministério Público, Escola de Magistratura do Rio de Janeiro. Ela também ministrou cursos na Casa do Saber sobre transtornos alimentares, psicopatia, TDAH e transtornos de ansiedade. Além disso, é autora de vários livros, incluindo a Cartilha Anti-Bullying, produzida para Conselho Nacional de Justiça em 2010. Ana Beatriz prestou consultoria a Glória Pérez na construção de personagens em Caminho das Índias, Dupla Identidade e A Força do Querer. Olha só, ela é meio global, hein, galera? Da hora, hein? Putz, mas ó, o texto que ela falou sobre álcool é definitivo. Então, quando eu falei que a droga mais pesada é a única que é legalizada, é sobre isso. É sobre isso, porque tá todo mundo aí, é só você ser maior de idade. Aqui no Brasil, vamos falar real, não precisa nem ser maior de idade pra tomar umas, hein, velho? Vai lá no supermercado, molecão já 16 anos, tiver um bigodinho, já compra uns corotinhos lá que eu vejo direto. Aquelas vodka vagabunda. Ó, quer flagrar? Vai no supermercado, ou sexta-feira às 8 horas da noite, ou sábado às 8 horas da noite. Qualquer supermercado do Brasil. E fica observando se não vai entrar uma molecada lá e vai comprar 1 litrão e vai comprar 2 litros de energético vagabundo e vai sair, vai passar no caixa e vai conseguir comprar. É batata. Então nem precisa ser maior de idade, mas perante a lei, o álcool é uma droga legalizada para maiores de idade, maiores de 18 anos. Mas não adianta você ser uma droga legalizada para maiores de 18 anos, o cara vai se lascar, porque cada 10 pessoas que tomarem aquela vodka vagabunda, uma delas, ó, se aquela molecada tá em 10, um daqueles ali, sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai pro fundo do poço, vai virar alcoólatra, ele vai perder a família, não vai ver os filhos dele crescer. E se ele der sorte, se ele for 1 em 100, ele vai acabar numa sala de alcoólicos anônimos. E se ele se render, é capaz dele sobreviver. Mas 90% vai morrer, né? 90% desses 10%, tá, galera? Não tô falando que 90% da população. Dos 10% que desenvolve a doença, 90% morre da doença. Então, vamos levar muito a sério essa droga chamada álcool, porque ela pode afetar completamente a vida de um indivíduo. Eu vou dividir um texto aqui de um livro chamado Álcool, o Tóxico Livre. Luiz Pantaleão. Nos autos do processo crime desfilam enologistas, etilistas e absteístas, personagens mórbidas e constantes. Em se tratando de crimes automobilísticos, com lamentável frequência, a autoria recai no motorista embriagado. Dos anais forenses, no âmbito civil ou criminal, os dramas que abalam o núcleo familiar e a comunidade, motivando a prestação judicional, exurge muitas verdades e muitas vezes na etiologia dos fatos, o alcoolismo agudo ou crônico, embriaguez, dissipomania, alucinação, delírio de ciúmes, tintas lançadas sobre a tela do desespero, do sofrimento e da dor. Nessa quadra em que a ingestão de bebidas alcoólicas vem fazendo dependentes de todas as idades, da juventude à velhice, numa assustadora escalada de comprometimentos físico, psíquico, e é de se aplaudir a iniciativa do autor deste livro, que traz ao público esta obra de inegável valor, fruto de longa experiência no campo da profilaxia e terapia desta farmacodependência. Usando linguagem franca, direta e objetiva, mostra as consequências da intoxicação por álcool etílico, refere exemplos concretos, aponta o tratamento, profiga a propaganda aleivosa e sugere providências ao poder público. O autor, sem dúvida,
amplia agora seu trabalho de prevenção e combate ao alcoolismo, trazendo à coletividade em pedagógica exposição os esclarecimentos precisos sobre a verdadeira natureza dessa toxicomania. Então esse aí foi o Luiz Pantaleão, que fez o prefácio aí do livro O Álcool, o Tóxico Livre. Nunca uma droga teve tantos dependentes e fez tantos estragos na família e na sociedade sem ao menos ser taxada como tóxico. A própria Organização Mundial da Saúde é muito branda quando se fala a este respeito, dizendo ser esta droga seletivamente dependente. Isto é, só uma minoria dos que dela consomem seriam seus dependentes. Mas a realidade é bem outra, pois no mundo o número de dependentes do tóxico álcool é muito maior do que o número de dependentes de todas as outras drogas ilegais juntas. Quando falamos em bebidas alcoólicas, falamos também em status, um uísque importado de puro malte, um vinho de uvas castas de safra nobre. Sempre essa droga está associada ao progresso, à alegria, à felicidade e à vitória. Ela é sempre hipocritamente protegida por todos. Ao conversarmos com as esposas de alcoólatras, elas defendem seus maridos, dizendo tratar-se de bebedores sociais. Uma forma elegante de tratá-los. Quando perguntamos mais diretamente sobre o quanto seus esposos bebem, elas relatam: ele bebe 2 a 3 doses à noite, sempre toma uma bebida às refeições e em fins de semana não tem limites. É interessante notar que elas realmente consideram que eles não são alcoólatras, mas admitem que cada vez mais eles vêm bebendo e que bebem hoje muito mais do que na época em que se casaram. E é frequente que eles tomem um porre e elas terem que voltar de uma festa dirigindo o carro da família. Ele chega do trabalho e vai direto ao barzinho da casa onde prepara a sua dose. Nem se preocupa em conversar com sua esposa e filhos, saber como vão, o que pensam do futuro, quais são seus planos, suas ansiedades, suas aflições. Ele não conversa com ninguém, só com o seu copo. A esposa não tem moral para conversar, pois sempre divide com ele os aperitivos. Como ela pode pedir para ele maneirar, se ela também usa a mesma droga? Imaginem vocês como eu posso pedir ao meu filho que deixe de fumar tanta maconha, se eu também fumo uns 2 cigarrinhos de fim de semana? Quando existe uma brecha, a esposa pergunta: você não acha que está bebendo demais? A resposta vem clara e rápida, igual a todo bom alcoólatra: não, meu bem, eu sei me controlar. Eu paro a hora que quiser. O álcool não está fazendo nenhum mal para mim. Além do mais, não te falta nada em casa. Como ninguém encara o álcool como um tóxico, fica difícil combatê-lo. Existe no Senado brasileiro um projeto de lei prevendo a pena de morte para traficantes que induzirem menores ao uso de qualquer tóxico, maconha, cocaína, etc. Dentro do nosso lar, você introduz um tóxico, o álcool, o mais perigoso que existe, e está livre da pena de morte. Que ironia! Se você pegar um traficante dando ao seu filho menor um cigarro de maconha, você quer pena de morte para ele. Você é capaz de fazer justiça com as suas próprias mãos, pondo um fim à vida deste marginal. Mas é você mesmo que manda a criança enfiar o dedinho na sua caipirinha ou dá à criança um gole de cerveja ou um pouco do seu aperitivo. E ainda diz: filho meu tem que ser macho desde pequeno e saber beber. A imprensa também protege essa droga. Nos acidentes de trânsito, que constitui a terceira causa de mortes em todo o nosso país, mais de 50% dos casos são devidos ao excesso de ingestão de bebidas alcoólicas. Agora, é raro ser mencionado no noticiário o motivo real do acidente. Essa daqui é a introdução do livro Álcool, o Tóxico Livre, que eu quis dividir com vocês. Em outros programas de Independência já falamos um pouco sobre esse livro. E ele dá na cara, igualzinho o programa Independência. Por isso que eu tô dividindo com vocês. Não passa a mão, não alisa, não quer saber e já vai falando logo. Ó, o álcool é protegido pela sociedade, pela lei, é protegido por todo mundo. Sabe por quê? Porque o juiz gosta de tomar um whiskinho. O deputado gosta de tomar um vinho. Eu tô sabendo que o senador toma sua cervejinha. Olha só, todo mundo toma, então todo mundo protege. Como é que você vai conseguir combater uma droga que todo mundo gosta? Só que
Você viu os números aqui? 50% dos acidentes automobilísticos é por causa de bebida. Ô, nego, vamos falar sério? Então, quando a gente fala de álcool, é realmente uma coisa muito bonitinha, né? Vamos fazer então todos juntos, antes de terminar esse bloco do programa Independência, pegue sua mão, faça aquele coraçãozinho e bote na frente do coração para elogiar o queridinho da sociedade. Vamos ouvir um som de recuperação e já já a gente volta. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Maravilha, maravilha, voltamos com o programa Independência. Hoje estamos falando sobre a droga legalizada, a droga pesada, a droga chamada álcool. Só para desinfetar, não, só que não. O álcool para desinfetar até salvou aí a sociedade inteira durante a Covid, né? E ainda está salvando. Você passa o álcool 70% na mão e fica livre dos germes e dos vírus da Covid. Mas em se tratando de talagada pra dentro, tomar uma só pra ver como fica o pé, aí já não é bem assim. O álcool já foi provado aí nos últimos textos que a gente disponibilizou para vocês aí. O álcool se mostra realmente um grande algoz, né, da sociedade como um todo. Não tô falando só de alcoólatra, hein, gente? Vamos falar real? Estamos falando aí do álcool como... o álcool na sociedade inteira. Não adianta, mesmo que o cara não tem problema com álcool, eu sugiro que você volte uns programas Independências aí atrás. Eu acho que foi no ano passado, no ano retrasado, eu não lembro quais são os caminhos metabólicos do álcool dentro do organismo humano. Independente do cara ser alcoólatra ou não, o álcool causa um arraso dentro do corpo. O álcool é tóxico. A gente está falando aqui do tóxico livre, mas o álcool é realmente, bioquimicamente falando, o álcool é um grande veneno.
o álcool entra na corrente sanguínea através da ingestão, né? Ele já logo no estômago ele já começa a ser processado, e aí ele é transformado em formaldeído, e o formaldeído já é um baita de um veneno pro corpo. Então o corpo tem que correr para se desenvenenar. É verdade, volta lá e vai ver as rotas metabólicas do álcool no corpo humano. Você vai já, mesmo que você não tiver aí problema com álcool, você vai ver que o álcool nunca é bom. Esse papinho de que álcool faz bem para a saúde é um grande mito. Não faz bem pro coração tomar vinho, viu, galera? Porque a parte que o vinho faria bem, né? Tem uma substância do vinho que realmente faz bem pro coração, mas quando ela tá misturada com álcool, o álcool não faz bem pro coração. Então, uma coisa faz bem e a outra detona, então na média tá uma bosta, né? Vamos falar real. Então, esse papinho de que um cálice de vinho faz bem pro coração é mentira. Essa mesma substância está no suco de uva e também está na uva fresca. Então para com esse papo que você tá falando que faz bem, é porque você gosta do grau, né? Você quer tomar vinho, você não quer comer uva porque o seu coraçãozinho precisa de... vai! Mano, é muita hipocrisia quando se fala de álcool. E olha, o álcool, né, você vê que o lobby da indústria alcoólica no mundo inteiro, mas vamos falar de Brasil, é tão forte que não conseguiu, por exemplo, que nem aconteceu com o tabaco. E olha que a indústria de tabaco sempre foi poderosíssima, mas a indústria de tabaco foi vencida pela lei e eles são proibidos de fazer propaganda, de patrocinar esporte, como acontecia na minha época. O carro do Ayrton Senna já era Joe Player Special, depois virou o carro do Marlboro. Você lembra disso aí? Pega as filmagens antigas lá, você vai ver o Marlborão lá estrelando no esporte, lá no automobilismo. Só que aí começou a ser proibido porque as evidências científicas, né, que eles tanto acobertaram, né, eles contratavam até médicos e cientistas para tentar burlar aí as pesquisas, que não era bem assim, não fazia tão mal assim e tal e coisa. Tem até alguns filmes bacanas sobre esse assunto aí, de toda essa papagaiada que a indústria de tabaco fez aí nos anos 70, 80 e 90, né? Pra tentar se esconder aí das realidades científicas de que realmente o tabaco não tem nada de bom, viu? Fumar cigarro não dá barato. Porque a gente fala aqui bastante de droga, né? Porra, pelo menos você usar droga dá uma brisa, né, meu? Pelo menos tem uma recompensa. Sabe qual que é a recompensa do tabaco? Assim, não tem recompensa alguma, a não ser você fuma pra não ficar nervoso por não ter fumado. A verdade é essa, porque dá uma angústia do caramba quando você é viciado em tabaco, né? Na nicotina, você fica sem nicotina, o corpo fica pedindo. E o desespero que dá quando você não tem cigarro. Então você fuma justamente para evitar o desespero por você ser fumante. Olha aqui, que droguinha errada. Ó, se tem uma droga que é errada, é o tabaco, né, galera? Porque nem brisa dá. Mas o álcool, o queridinho, o maravilhosinho da sociedade, o bonitão, esse dá brisa. Dá brisa. E ó, não vou falar que é ruim, tá? Eu sou alcoólatra, então... Marcão, mas você não tá há 10 anos sem beber. Tô há 10 anos sem beber, mas o alcoolismo é uma doença incurável. Então não existe ex-alcoólatra. Vamos falar, vamos combinar? Não existe ex-alcoólatra. A pessoa pode estar 30, 40 anos sem beber. Se ele foi alcoólatra, ele continua sendo alcoólatra porque a doença é incurável. Ele não vai deixar de ser alcoólatra. Então eu não quero mais vocês falando: o cara é ex-alcoólatra. Não existe ex-alcoólatra, porque alcoolismo é doença. E doença é incurável, não tem cura, logo o cara vai ser sempre alcoólatra. Sabe por quê? Tem que ter essa compreensão. Porque senão parece que o cara parou de beber por um bom tempo, tá 10 anos sem beber. Eu acho que agora eu dou conta, eu não vou tomar cachaça, eu só vou tomar uma cervejinha, ou eu só vou tomar um vinhozinho no jantar. Ai.
Você acha que vai funcionar esse negócio, companheirinho? Você acha, companheirinha, que mesmo porque você tá há 10 anos sem beber, a hora que você tomar um dedal de qualquer bebida alcoólica, você acha que você vai dar conta? Sabe qual que é o pior quadro ainda? É aquele que, mesmo assim, teima em tomar uma e teima em voltar no controle. E aí, ele tá um tempo sem beber, e se ele conheceu, por exemplo, as Irmandades Anônimas, ele já sabe que ele deveria evitar o primeiro gole. Mas ele resolveu fazer do jeito dele, porque ele gosta muito. Ele adora tomar uma, né? E aí ele vai e começa a controlar. Não, eu não vou tomar, nunca mais eu vou tomar pinga. Só vou tomar destilado. Não, destilado não. Só vou tomar fermentado. Vou tomar uma cervejinha de fim de semana. E digamos que o cara é um cara de opinião. O cara tem uma força de vontade. Se tem uma palavra, uma locução que eu não gosto, é força de vontade, viu, gente? Porque esse papo de força de vontade, eu já falei aqui no programa Independência, é uma balela. Pra quem tem doença incurável, pra quem é alcoólatra ou adicto, não existe esse negócio de força de vontade. Mas tem uns caras que tem, né? Existem uns caras que tem opinião pra caramba. E mesmo sendo alcoólatra, ele fala que ele vai tomar só cervejinha de fim de semana e ele consegue. E aí ele fala: olha que legal, eu tô conseguindo. Só fim de semana, uma cervejinha, eu vou até aquele limite, depois eu volto pra casa, porque da outra vez eu já quase perdi meu casamento, ou eu já perdi o meu primeiro casamento, já tô no segundo, então pra não acontecer que nem aconteceu da outra vez, dessa vez eu vou voltar pra casa antes da meia-noite, às 10h30, eu vou já bata, sabe? Só que o cara é forte, o cara tem opinião, ele consegue fazer isso durante um mês, durante 3 meses, durante 6 meses. Nossa, o cara conseguiu fazer isso durante 1 ano. Tá uma beleza, né? Que rapazinho. Só que nem todo dia é igual. E haverá um dia em que as estruturas psicológicas, mentais, emocionais e espirituais desse rapaz não vão estar tão boas assim. Ou então, como o álcool também é uma droga que dá tolerância, ele vai precisar de doses cada vez maiores. E a cervejinha já não tá mais dando aquela brisa que ele gosta, porque ele é alcoólatra. Alcoólatra gosta do grau. Vamos falar a real. Gosta é de sentir o grau. E essa porra não tá dando grau mais. E aí começa a ficar insatisfeito com aquela cervejinha. Mas ele tá controlando já há um bom tempo. A mulher dele tá até satisfeita que ele consegue voltar pra casa, não tá dando muito trabalho, né? Tá relativamente bacana, não perdeu dia de serviço. Que beleza, né? Mas não tá dando mais o grau. O que esse cara vai fazer numa sexta-feira à tarde? Porque ele começou a beber mais cedo, né? Você acha que alcoólatra... Vamos falar real. Ele tá controlando numas, velho. Ele vai chegar mais cedo no boteco porque ele já marcou consigo mesmo e com a mulher que 10h30 ele saía do boteco. Pra não pegar mal, pra não perder o casamento. Só que antes ele começava às 7, agora ele já conseguiu sair do serviço na sexta-feira às 5. 5h30 ele já tá tremendo, louco pra tomar uma pra ver como é que fica o pé. E aí ele tá tomando a cerveja já há um tempo, já não tá mais dando aquele grau, porque a droga ela causa tolerância. Aí ele resolve um dia tomar só um, tá, gente? Só um conhaquinho, pode ser? Só um não pega nada. Eu falei que eu não ia tomar destilado, mas hoje eu vou me permitir. Hoje eu vou me permitir, ou porque eu tô muito bem, ou porque eu tô muito mal, né? Porque são os dois motivos. Se o cara tá bem, ele pode, e se ele tá mal, ele pode também. Então, ou aconteceu alguma coisa ruim que ele acha que ele merece, ou então ele tá se parabenizando porque aconteceu uma coisa boa e ele acha que ele merece. E aí ele toma aquele conhaque. Naquele dia ele não consegue voltar 10h30. Aquele dia um conhaque chamou o segundo. E a terceira cerveja chamou a quarta e mais um conhaque. E aí quando ele vai ver, ele já passou da hora e ele já vai chegar meia-noite aquele dia. Aí ele já começou a relaxar. Aí foi o começo da recaída feia mesmo, viu? Porque esse rapaz agora
voltou a beber da maneira como ele já bebia da outra vez. Então não tem jeito, velho. Uma hora o alcoólatra vai voltar ao ritmo. E quando ele vai ver, quando ele percebe, ele perdeu de novo o casamento. Se é o primeiro, aí a mulher vai largar dele mesmo. E se é o segundo, ele vai perder de novo o casamento. Porque ele vai pro fundo do poço, ele vai tomar todas. E ele tá com tanto orgulho, ele não é aquele cara, ele não era o cara. E o cara geralmente também é orgulhosão, né? E vai ficar com vergonha de voltar pra Irmandade. Vai falar, puta merda, os caras lá vão me tratar mal porque eu recaí e tal. E não é nada disso, viu, companheiro? Você vai ser bem recebido nas Irmandades Anônimas, independente das suas recaídas. E quantas vezes for, todas essas vezes vai ter gente te abraçando, te oferecendo café e falando que você continua sendo a pessoa mais importante. Essa que é a real. Então engole esse orgulho e vai de volta pra sala antes que você morra, porque não é só progressiva e incurável, a sua doença é fatal. E se você não voltar a tempo, companheiro, já que enfiou o pé na jaca e viu que não deu certo, chega, né? Chega de teimar. Agora vamos ver se dá certo. Agora vai dar certo, porque é a segunda vez que você vai fazer esse ciclo, companheiro. E aí, agora, eu tenho certeza que agora você consegue. Ó, eu tô já parabenizando um personagem fictício que eu acabei de inventar, mas que ele tem total base em realidade de muitas pessoas que eu já conheci, que eu conheço e que já me contaram as suas histórias. Maravilha, maravilha. Vamos dar uma pausa, vamos ouvir mais um som, já já a gente volta. Eu tava matando o cara errado, e esse cara é legal. Gosta até de carnaval, do céu estrelado, do lindo pôr do sol. Eu tava matando o cara errado, e esse cara é legal. Gosta até de carnaval, do céu estrelado, do lindo pôr do sol. Hoje aprendi a viver um dia só de cada vez. É just for today. É just for today. Eu tava matando o cara errado, e esse cara é legal. Gosta até de carnaval, de céu estrelado, do lindo pôr do sol. Hoje aprendi a viver o dia só de cada vez. É just for today. É just for today. E aí? Pense em quantas vezes o poder superior estava cuidando de você. Em um momento em que nada fazia sentido. Lembra daquele momento
que a dor era tão grande que os amigos faltavam, que a esperança era apenas uma velha lembrança. Se lembra de quando não haviam bons sentimentos dentro de você e tudo cheirava desgraça. O vazio era permanente, o fracasso, companhia inseparável, e não havia saída se não usar até morrer. Naquele momento, onde não havia escolha, o estômago embrulhado, a boca seca, o nó na garganta, a lágrima presa no canto do olho, a solidão e a angústia gritando muda dentro de você. Por mais incrível que pareça, nesses momentos, ele realmente estava cuidando de você, talvez como nunca antes. Eu tava matando o cara errado, e esse cara é legal, gosta até de carnaval, de céu estrelado, do lindo pôr do sol, pôr do sol, pôr do sol, Eu tava matando o cara errado, e esse cara é legal, esse cara é legal. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Bacana, bacana, voltamos com o programa Independência. Hoje falamos sobre a droga mais pesada que existe, chamada álcool etílico. O álcool realmente... Olha, só para você ter uma ideia, o álcool mata mais do que todas as outras drogas juntas, incluindo todas as drogas da farmácia. Então não estou falando só de maconha, cocaína, crack, não. Então pega todas as drogas, inclusive as da farmácia, junta tudo no mesmo balaio de gato, elas matam menos do que o bonitão do álcool. Então realmente o álcool é um grande problema de saúde pública que deveria ser encarado com muito mais seriedade. Não dá para encarar levianamente a problemática do álcool na nossa sociedade. A gente deveria ter leis muito mais severas para quem dirige embriagado. Eu sei, Marcão, mas já tá bem severo. É verdade que o novo Código de Trânsito é bem severo com uma pessoa embriagada. Acontece que não tem bafômetro, mano. Não tem policial, sabe? Não tem fiscalização suficiente. Então você vê, de cada 10 caras que sai dirigindo aí embriagado da balada, mano, nenhum vai ser preso. Eu acho que cada 100, um vai ser preso, sabe? E o que é preso, se for filhinho de papai, não vai dar nada. Então, mano, não adianta ter lei severa se não tem, se o país é essa bagunça, né, meu? Não adianta. Então, deveria não só ter, a lei já tá legal, já tá bem severa, até que tá, mas e aí? E a aplicação dela? Eu continuo vendo a molecada tomando todas na balada, todo mundo tá indo de carro pra balada, sai bêbado daquele negócio. Ó, você vai num país sério, num país que realmente a galera respeita, cara, porque é cadeia mesmo, não tem essa. Aqui é raríssimo alguém ir pra cadeia de verdade porque dirigiu embriagado. Eu não vejo, cara, eu não vejo. Inclusive eu já fui pego. Tá certo que isso aí faz muitos anos, né? Porque eu já parei de beber há mais de 10 anos. E quando eu fui pego já tinha um bom tempo antes de eu parar de beber. Então, digamos que 15 anos atrás. Mas eu acho que já era o novo Código Penal.
Eu fui pego com uma quantidade pequena no sangue, não sei como, porque eu tinha tomado todas. O bafômetro do cara devia estar zoado. Eu fui encaminhado pra delegacia. E aí rolou ali um processinho, como era pouco álcool, enfim, não deu nada. Vamos falar a verdade? Não aconteceu nada comigo. E se fosse num país sério, é inafiançável. Naquele dia mesmo eu já estaria preso. E eu só ia responder pro juiz dali a uma semana, porque lá acontece, né? Lá você já vai falar com o juiz depois de uma semana. Aqui, 40 dias no mínimo pra você ter uma primeira audiência, e olhe lá, né? Então, mano, é um país bagunçado. Esse país é bagunçado. E nesse ponto, ser bagunçado tá matando demais, gente. Tá matando. E tá pior do que matar, porque se morrer logo, é até feio falar isso, né? Mas é um problema a menos, né? Porque um cachaceiro dá muito trabalho e demora demais pra morrer. Mas a questão não é essa. A questão é que, fora ele não morrer, ele ainda vai dar trabalho no SUS, vai dar trabalho pra família, vai dar trabalho pra todo mundo. E sabe o que é o pior? Por causa da teimosia desse rapaz. Velho, vamos falar a verdade, cara. Essa doença, ela é tratável. Então, é teimosia. Porque não é possível que, com tanta divulgação, com tanto YouTube, com a internet, tem até inteligência artificial aqui hoje em dia, e o cara não sabe que é possível tratar o alcoolismo dele. Sabe por que ele não vai se tratar? Porque ele acha que ele não é. É a tal da negação. É a doença da negação, né? É a parte da doença que fala que eu não tenho doença. Não, alcoólatra é aquele velho lá, eu não sou. Alcoólatra é aquele pé inchado lá, eu não sou. Eu sou de boa família, eu tenho uma Hornet, eu tenho um carrão. E como se isso fosse termômetro para medir alcoolismo. Não é, né, velho? Então, começa a rever os seus conceitos a respeito dessas suas cervejinhas inocentes. Veja se você não está num estágio de alcoolismo, ou então no uso nocivo de álcool. Porque uso nocivo já é aquele cara que todo fim de semana toma uma, sabe? E não toma só duas latinhas não, toma meia dúzia de latão e mais um destiladinho no meio. Se você é um cara que toma todo fim de semana mais de 4 latas de cerveja, você já está no uso nocivo. Então, já tô, pronto, falei, essa é a medida. Tomou mais do que isso, já pode ser considerado uso nocivo de álcool, talvez alcoolismo. Então, é melhor você rever aí a maneira como você bebe, porque você está prejudicando o seu organismo, está prejudicando a sociedade como um todo, porque você, a hora que adoecer, você vai parar onde? Você vai parar no SUS, né? Você vai parar, vai ter que chamar a ambulância, vai ter que ligar no 192, né? Isso se não ligarem no 190 pra você, porque o cara fica violento, fica brigão. Ou se feminicídio, sabia que 95% dos feminicídios tem o álcool envolvido? O cara que bate na esposa, fica violentão, tá sempre alcoolizado. Então, o álcool é um grande um solvente, né? Ele dissolve família, ele dissolve casamento, ele dissolve emprego. Não tem solvente melhor do que o álcool. Dizem que o solvente universal é a água, mentira. O solvente universal aqui no planeta Terra é o álcool. Ele dissolve toda a vida da pessoa. Pronto, falei. Esse foi o programa Independência, que falou sobre a pior droga que tem, a droga mais pesada, chamada álcool etílico. Eu vou, para terminar o programa Independência, eu vou dividir com vocês um texto que eu fiz nessa semana, que fala sobre mentira, fala sobre desonestidade. Existe o ditado que reza: uma mentira contada 1000 vezes parece tornar-se verdade. Isso se encaixa muito bem quando refletimos acerca da doença da adicção ao alcoolismo, pois comportamentos repetitivos, condicionamentos, engano e auto-engano são características típicas dos adictos alcoólicos. Quando começam a viver sob princípios espirituais dos 12 passos,
passam a enxergar sua trajetória no uso de drogas e bebidas e envergonham-se ao analisarem seus comportamentos passados. Mas muitas vezes prosseguem no auto-engano, acreditando que não possuem ressentimentos, raivas e medos. Para livrarem-se deste triângulo da auto-obsessão, mecanismos psíquicos e autoinduzidos nos quais as pessoas se aprisionam mentalmente por conteúdos mentais de caráter repetitivo e compulsivo, os adictos alcoólicos precisam prosseguir no trabalho de passos, principalmente o quarto passo, onde poderão identificar estes padrões de comportamento e prosseguir com um padrinho ou madrinha para saná-los através do programa. Maravilha! Esse texto eu produzi aí durante essa semana e ele fala um pouco desse auto-engano, né? Porque mesmo dentro de um tratamento no programa de 12 passos, muitos adictos e alcoólicos continuam se auto-enganando, achando que... contando as historinhas da carochinha pra si mesmos, né? E aí é que tá, o trabalho de passos é muito importante. E como estamos falando hoje sobre a droga álcool, os alcoólicos, na Irmandade de Alcoólicos Anônimos não existe um guia para trabalhar todos os passos, mas o programa de AA sugere escrever o quarto passo, sugere escrever no oitavo passo a lista de pessoas a quem prejudicou, e o 10º passo diário, também escrito, também é sugerido pelo programa de Alcoólicos Anônimos. Então, quem pensa que, não, eu gosto de NA porque o NA, se a gente escreve passo e no AA não escreve, não é verdade. O AA, ele simplifica um pouco mais a coisa, mas o AA é assim, o AA que inventou os 12 passos, meu amigo. Não vem com esse papinho, não. As duas irmandades são maravilhosas, as duas irmandades funcionam e o programa é praticamente o mesmo. E a doença, desculpa dizer, mas alcoólicos e adictos têm a mesma doença, só muda a substância que são preferidas, né? Então, um gosta do álcool, o outro gosta de álcool e droga. Simples assim, só que a doença é a mesma, é compulsão, é obsessão, é egocentrismo, é o tripézinho que apoia toda a doença, tanto do alcoolismo quanto da adicção. Então, esse foi o programa falando sobre a problemática naturalização do uso de álcool, a droga mais pesada que tem. Espero que vocês tenham gostado do programa Independência de hoje. E semana que vem a gente volta com mais assuntos polêmicos. Aqui no programa Independência a gente não vai alisar nunca a cabecinha de ninguém. A gente vai falar a real, a gente vai dar o papo reto. Porque se não dá o papo reto, nego velho, você tem uma doença fatal, você tem uma doença mortal. E se eu ficar alisando você, sabe o que vai acontecer? Você vai morrer, porque Marcão não vai ficar coadunando com doença de ninguém. Tamo junto, um beijo no coração. Eu queria agradecer aí a toda a galera que segue a gente nas redes sociais. Queria mandar um cheiro aí pra minha amiga Andréa Frazão. Sempre, né, durante a semana ela comenta sobre o programa Independência. E se você quiser comentar ou falar alguma coisa pra Marco Melo, tem aí, eu vou passar aí as redes todas nossos contatos aí, pra você entrar em contato com esse gordelo que vos fala, esse alcoólico, esse adicto que está em recuperação só por hoje. Obrigado. Até a semana que vem. Um beijo. Tchau. Você que ouve o programa Independência, convido a ouvir pelas plataformas de podcast. O programa Independência está no mixcloud.com/programa Independência. Estamos no anchor.fm/Marco-Melo. Estamos também no Spotify, procure lá pelo Spotify, pelo buscador Programa Independência, assim como no Google Podcast. Também procure pelo buscador do Google Podcast o Programa Independência. Estamos também no YouTube, youtube.com/MarcoMelo1969. Curta nossas redes sociais. O Programa Independência está no facebook.com/programa.independência e no instagram.com/programa.independência. Curta também as redes sociais de Marco Melo, facebook.com/marco.melo.1969 ou então no Instagram, instagram.com/
/MarcoAcemelo69. Entre em contato com a gente, programa.independência@gmail.com ou então pelo WhatsApp 11 99675 2115. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Estou limpo aí há 27 anos. Os meninos do grupo aí me chamaram para falar do terceiro passo. É um passo que eu gosto, é um passo que eu já me utilizei muito dele. E acredito muito que exista uma decisão central dentro do terceiro passo, que é o movimento de ação. Recuperação é movimento. Se eu não estou em movimento, eu não vou fazer entrega alguma. E eu acho bacana que dentro da ideia da filosofia, na Grécia Ocidental, por volta de 2.500 anos antes de Cristo, dentro do oráculo de Delfos, lá ele trazia uma fala que conhece-te a ti mesmo e conhece-te a Deus. Porque aí você entende que você é o seu próprio Deus em algumas ações, e por você buscar ser o seu próprio Deus em algumas ações, você vai acabar tendo problemas maiores. E eu acho bacana isso, por causa que essa ação central que eu trouxe a fala, que é movimento, na ideia de Ló, Sodoma e Gomorra, dá para entender por qual motivo a esposa de Ló ela vira uma estátua de pedra. Porque ela, pautada em fazer as suas vontades, ela não entendia o que era uma ação de necessidade. Então isso, dentro da metodologia do programa de passos, tem que ser extremamente visto e percebido. Por causa que as pessoas vêm para Narcóticos Anônimos, com a ideia que viemos aqui para parar de usar álcool e droga, e acabam não se atentando que aqui não é para parar de usar. Para parar de usar, você para lá na tua casa, para nas clínicas aí que vocês têm aí no interior de Minas, aí, e distritos afora, para nos sistemas psiquiátricos, para nas cadeias, nos centros de reclusão, vocês param ali. O programa dos Anônimos, o programa de passos, ele é um programa para a pessoa não voltar a fazer uso. E isso é importante entender. E na história de Ló, em Sodoma e Gomorra, quando é falado a Ló, você pegue sua família, você pegue sua esposa, pegue as coisas que você tem ali com eles e saia andando e não olhem para trás. Não olhem para trás. Naquele momento, ele se reporta à sua família para que os mesmos pegassem suas coisas e saíssem a caminhar, saíssem abandonando aquilo, devido à condição que se apresentava no momento. E ali a esposa de Ló, aprisionada às próprias vontades, às luxúrias, ela olha para trás. Quando ela olha para trás, ela vira uma estátua de sal. E isso, na nossa metodologia do programa, deixa claro que muitos não conseguem fazer o movimento de libertação a qual o programa proporciona, por causa que ficam a olhar para trás. Não entendem que esse é um programa de movimento constante, de mudança constante, porque o ser humano está em evolução constante, em reformulação constante o tempo todo. E aí é essa ideia que tem dentro da ação central do terceiro passo, porque é de suma importância para se poder fazer uma entrega das suas vontades, para que assim ele possa entender a mudança que vai ter em vida, ele ter passado pelos passos anteriores. Ninguém passa a deixar algo que está pautado e vinculado àquilo, porque acha que aquilo, não estando mais presente, a vida do mesmo vai estar melhor. E a minha vida também não fugiu disso. Por causa que quando eu chego ao programa, eu chego com a ideia que agora eu vou parar de usar álcool, vou parar de usar drogas, minha vida vai ser uma vida em plenitude, vai ser uma vida maravilhosa, fantástica, e a vida ela não se modifica porque eu parei de usar droga. Eu sou adicto da doença, eu não sou adicto porque eu usei álcool e droga. É ao contrário, eu acabo vindo a usar álcool e droga porque eu tenho uma doença essa que me controla, que me domina, que me priva dos benefícios que esse programa tem a oferecer, onde o maior de todos os benefícios é a libertação da doença. O resto tudo é farelo. Tanto é farelo que às vezes
as minhas maiores dificuldades no início dos meus 27 anos era entender que eu não sou entregador de pizza, eu não sou entregador do fast food, eu sou uma pessoa que vou ter que lidar com a situação que está se apresentando e vou precisar do que fala nos passos anteriores. Uma vez que eu reconheça o estado do débil que eu sou, porque não tem a ideia da impotência. Se tivesse a ideia da impotência, eu tinha tomado a primeira picada que eu tomei, Daniel, e tinha parado de tomar, não ia tomar mais. Existe um estado de muita potencialidade na minha vida, a qual me fez ficar tomando cocaína na veia por 10 anos. E as outras substâncias também. E uma coisa interessante é que quando eu me atento ao significado das expressões que tem na literatura, eu já tenho 20 anos dentro desse programa e não me atentava a usar o programa em todas as áreas da minha vida. E aí eu consigo entender o quanto que no oráculo de Delfos a ideia conhece-te a ti mesmo e conhece-te a Deus é de suma importância, porque eu não estava me atentando que eu já tinha um longo percurso aí percorrido nessa trajetória, como se fosse uma corrida, né? Percorrido uma longa trajetória dentro desse processo todo e não usava o que o programa tinha a oferecer. Então, obviamente, eu nunca ia entregar uma dificuldade para com que o programa, assim, assumisse a situação, me trazendo como lidar com a situação através da fala do programa. Eu queria, então, resolver as coisas que se apresentavam através da minha maneira de pensar, da minha forma de agir, do meu jeito de ser. E não compreendia que a doença que eu sou portador, ela trabalha num tríade. Ela trabalha na maneira que eu penso, na forma que eu ajo, no jeito que eu sou. E eu preciso deter justamente isso. Eu preciso entender quem que eu sou, da onde eu vim, até onde que eu chego e para onde eu vou. E se é que eu vou. Tem isso também, se é que vai. Porque por muitas das vezes eu me vi dentro de situações que eu percebi claramente que não tinha como lidar com as mesmas e só venho a reconhecer isso para mim, para Deus e para outro ser humano quando eu saio da cena e permito que o outro me mostre através da retina dele. Por isso que os passos anteriores são de suma importância para uma pessoa que quer fazer um movimento de ação. Eu assumo o estado do débil, de uma pessoa fraca, dentro de uma compreensão com bastante dificuldade de interpretação, e na sequência, o segundo passo ainda retrata a ideia de que falamos e ouvimos os outros e eles vão nos mostrar o que funcionou para eles e que pode vir a funcionar para você. Por isso que a ideia de que quando eu estou numa situação de difícil acesso, onde eu estou tendo dificuldade para acessar a solução daquela situação, eu preciso do outro. Não dá para querer falar, eu fiz a entrega. Entregou o quê? Para quem? Por qual motivo? Reconhece o problema? Reconhece a situação? Interpreta o processo? Sabe do que se trata? Ou você acha que aquilo que está te acontecendo é daquele momento? Será que você não consegue reconhecer? Quando eu me fiz perguntas e me questionei, eu começo a entender que as trajetórias onde eu trouxe inúmeros transtornos, inúmeros engodos para a minha vida, são oriundos do algoz que mora dentro de mim. Não tem nada a ver com químico, não tem nada a ver com álcool, não tem nada a ver com a minha mãe, não tem nada a ver com meu irmão, com meu tio, com minha tia, com a minha mulher, com meu filho, não tem nada a ver com o outro. O outro é meramente o outro. Muitas das vezes ao outro só me cabe amar, porque o outro nem sabe do que se trata, o que está se passando e o que eu estou a sentir. Então eu acho interessante que, assim, existem valores construídos dentro da literatura que, se eu não conseguir identificá-los, eu não vou me edificar. Eu preciso me edificar, preciso fazer uma construção para que eu possa entender o que está se passando e como solucionar o que está se passando. Por isso que eu entendo que não tem um Deus específico, né? Cada um deve ter seu Deus aí, sua Umbanda, Quimbanda, Jesus Cristo, Edir Macedo, Tancredo Neves. Cada um traz Tim Maia, Cazuza, traz o que você quiser, cara. O bom desse programa é que vale tudo. Vale até usar droga. Vale até se recuperar. O bom desse negócio aqui chamado Narcóticos Anônimos é que enquanto eu não entender que aqui não é um programa para você parar, é um programa para você não voltar, você não consegue então se libertar daquilo que ainda está te aprisionando, que é a doença. E na última página do texto básico define bem que a única coisa que o programa promete é a libertação
da doença, um segredo que tanto me escapou por 20 anos, me libertar dessa doença e entender que eu nunca tive controle e que uma pessoa que não tem controle, ela precisa de ajuda, e eu preciso dessa ajuda de uma forma viva, de uma forma eficaz, e que não dá para mim ficar sentado na beira da cama, querendo rezar Pai Nosso, Ave Maria e Credo, e estou entregando para Deus o problema, e Deus vai me ajudar, e vai entrar na janela como um raio, e vai vir com uma nuvem de fumaça, cara. Eu acendo uma vela, coloco uma música da Enya, espirro um Rexona no quarto, e falo, agora está tudo espiritualizado. Eu preciso de um Deus vivo, um Deus que me traga a compreensão daquilo que está se passando, por isso que existe o apadrinhamento. Só que eu fiquei 20 anos, né, Dan, sem apadrinhamento, fiquei 20 anos no auto-apadrinhamento, fiquei 20 anos dentro dos sintomas da doença que me conduziram, me carregaram e me impediram de me recuperar, dentro da luxúria, dentro da esbórnia, dentro da algazarra, dentro do orgulho, da prepotência, da arrogância, do soberbo. Como é que vai entregar alguma coisa? Como é que vai falar de terceiro passo? Decidir entregar o quê, se eu era meu próprio Deus? Entregar para que Deus, cara? E aí vem o apadrinhamento, me mostra que eu estava falido em recuperação, que eu não entendi o que era o programa, e com isso começo a me recuperar. Começo então a pedir ajuda para um ser vivo, uma pessoa que começa a me ver através da retina dela, começa a me mostrar o que já funcionou para ela, o que pode funcionar para mim também, e com isso eu vou edificando, eu vou construindo através da literatura aquilo que vai me trazer um benefício imensurável. Algo realmente assim, de uma dimensão que é impossível narrar, podemos falar assim, né? O quanto esse programa transforma. E eu acho bacana, porque assim, a dificuldade que eu tive de interpretar o programa está dentro de 2 tópicos que tem no guia, que foi dentro da tomada de decisão e vontades próprias. Porque a ideia de tomada de decisão no tópico do guia retrata a ideia do ego. Então, as minhas tomadas de decisões, elas sempre foram pautadas pelo beligerante, que fala no segundo passo. Uma pessoa que reluta com as suas próprias decisões, porque é o ego que grita. Então o beligerante, ele não me deixava entender que as minhas melhores ideias, as construções das minhas melhores maneiras de pensar, iriam me levar a ter problemas maiores. Então eu precisava entender o beligerante, eu precisava entender esse cara que reluta com ele mesmo, esse cara que tem problemas maiores com ele, senão não tinha como me recuperar. Eu tive inúmeros problemas nas minhas questões profissionais, dentro dessas questões de trabalhar com dependência química, ou trabalhar dentro do comércio, qualquer tipo de trabalho. Eu imagino que existam pessoas que trazem inúmeros transtornos e os mesmos não entendem os motivos dos transtornos, mas pautado na literatura dá para entender rapidamente. Quando não se vê fraco, se vê potente, não entende que impotência, o significado é débil, e que a ação que se está tendo é de um débil, e que se precisa do olhar do outro, é por parte de ser o beligerante, uma pessoa que reluta na situação e não quer abrir mão daquilo, então não vai ter entrega. A coisa só funciona quando eu entendo que não vai funcionar da minha maneira. Isso eu acho o máximo, porque essa dificuldade que eu tive de interpretar, pautado nesses 2 tópicos, me esclareceu por que eu não tinha entrega. Porque eu queria tudo pautado na minha vontade e nas minhas decisões. E a decisão de trabalhar essa ideia da entrega é que eu decido fazer essa entrega. Assim eu consigo entregar. Não dá para vou entregar aquilo que eu não tenho decidido comigo, que é de profunda importância eu não ter o controle mais. Pois o que não tem solução, solucionado está. Só que o tempo passa, eu amadureço depois de uma certa idade cronológica que eu adquiro, e aí eu começo a entender que ceder é vencer. E que no início da minha vinda para esse programa, muito jovem, eu não iria em hipótese alguma ceder em nenhum ponto. As coisas tinham que prevalecer e acontecer e existir da minha maneira, e que da minha maneira era o certo.
E aí eu começo a entender que esse tratamento pautado nos passos é extremamente necessário. Uma pessoa que quer viver uma vida muito melhor do que todas as vidas que ela já viveu, ela precisa entender o que é necessário a ela. E o que é necessário a ela, muitas das vezes, é entender que na oração do terceiro passo ela fala: toma minha vontade e depois a minha vida. Porque as minhas vontades é que predeterminam como vai ser a minha vida. E eu achava que antes eu tinha que pedir a Deus para toma minha vida, mas aí ficava minhas vontades e eu voltava a fazer as minhas vontades da mesma forma que a esposa de Ló assim a fez, a própria vontade, e ela vira uma estátua de pedra. Eu viro fumador de pedra. Eu preciso entender isso. O que é que eu me transformo no processo? O que é que me acomete? Podemos falar assim, né? E dentro de um tópico do Deus da compreensão que está no guia, eu acho legal porque ele define a tomada de decisão, ele define a ideia das vontades próprias e eu consigo então reconhecer que eu tenho a doença. Que eu sou um cara que não sou a doença, eu tenho. E já que eu tenho que tratar, né? E para mim tratar, o programa tem que vir em primeiro lugar. Eu acho de suma importância algumas passagens que nós temos na literatura, porque ela define, né, que numa pergunta que fala se realmente eu me sinto pronto agora para poder fazer uma entrega. Eu tenho a compreensão do estado do débil, eu tenho a compreensão do estado do beligerante na situação que eu estou a relutar. Eu tenho isso, porque se eu não tenho essa compreensão, falar que fez uma entrega, me perdoa, me desculpa, mas é uma forma chula que se encontrou para não ter que lidar com o resultado que se apresentar. E se o resultado é um resultado que não me agrada, então eu começo a achar que aquela entrega não foi palpável, não foi bacana. Porque na verdade existia uma segunda intenção. Eu preciso ter essas coisas muito esclarecidas. Por quê? Quando a minha filha nasce, a minha filha que eu tive com a mãe dela, ela fica na UTI natal, né? Fica naquela caixa de vidro. E naquela época eu estava muito voltado para o meu trabalho, para as questões de aquisição, de obtenção, de fama, prestígio e poder. E é interessante como o programa de trabalho em algumas coisas. E aí a Valentina nasce, e Valentina tem que ficar nessa caixa de vidro por alguns dias. E no primeiro momento que eu tive contato com ela, logo no dia seguinte, fui lá fazer uma visita, né? Ela estava na UTI natal, e aí eu olhei ela assim na caixa de vidro e me reportei a ela da seguinte forma, e fiz uma fala para ela. Falei: Valentina, sai daí logo, porque eu tenho mais o que fazer. Não dá para ficar aqui com você, vendo você na caixinha aí. E aí tinha uns pais assim em volta da minha caixa de vidro, que tinham seus filhos também nas outras caixas de vidros dele, e ficaram meio horrorizados comigo naquele momento. E eu mostrei ali para minha filha e para o médico que estava me acompanhando que o que eu tenho não me pertence, pertence a algo muito maior, porque se eu chego ao programa é porque algo muito maior me trouxe. E no meu caso foi algo muito maior vivo, que foi a pessoa que me pega tomando picada numa madrugada, me leva para dentro de um local, aquele local me acolhe, e a partir dali eu venho nessa trajetória até hoje com 27 anos. E aí no primeiro dia eu faço isso, aí no segundo dia, no horário da visita no hospital, eu vou lá e repito a mesma coisa, no terceiro, no quarto, no quinto. Depois de uma semana, eu estava no trabalho, era umas 3 horas da tarde, esse mesmo médico me ligou e falou assim: ô Júlio, tudo bem? Eu falei: tudo bem, doutor, o que seria? Ele falou: deixa eu te perguntar, onde é que você está? Eu falei: onde você acha que eu estou, amigo? Estou trabalhando, cara, onde é que eu ia estar? Ia estar no Happy Harry, no Play Center, cara. Ele falou: faz uma gentileza, dá para você vir buscar a Valentina, que ela está enchendo o saco já aqui? E de todos os outros bebês que estavam na UTI natal, tudo ficaram lá dentro da caixinha de vidro e a minha foi embora. Isso é um movimento de ação, energia, projeção. A entrega é isso. Eu não tenho controle, eu não sou médico obstetra, eu não sou médico de UTI natal,
o resultado final não cabe à minha pessoa. E quando eu fiz isso, as pessoas que estavam ao meu lado ficaram impressionados com isso, porque isso é a prática do programa. Isso é a prática. A mesma coisa quando eu tive meu acidente e os médicos que primeiro me acolheram para começar as cirurgias, o cara perguntou para mim, cara, você sabe que se no percurso das cirurgias nós não tivermos sucesso, nós vamos começar as amputações, né? Eu falei, está totalmente entregue, doutor. O que o senhor fizer, eu tenho certeza que é o seu melhor, porque eu não estudei para ser ortopedista, eu não sou esse cara que trabalha na UTI Natal. E ali, a resposta ali vem através do cara que eu sou hoje, da pessoa que eu represento hoje, das atividades que eu executo hoje, do cara que eu me mostro ser no hoje. E a prática do programa, ela trabalha desta maneira. Então o terceiro passo é um passo que, como fala no Oráculo de Delfos, já 2.500 anos antes já falava, conhece-te a ti mesmo e conhece-te ao Deus. Que Deus que você é, que Deus que você se vê. Porque às vezes eu estou a querer entregar algo que eu não tenho a compreensão disso que eu estou querendo entregar. Eu tenho a necessidade de fazer essa entrega, mas eu tenho uma necessidade maior ainda, muito maior. É de compreender o motivo que eu quero fazer essa entrega, o porquê disso. Então, quando eu vou me atentando a esse processo, eu vou tendo algumas sacadas que, assim, é de suma importância. Tem uma passagem no guia que fala o seguinte, por mais importante que seja descobrir a ideia do poder superior, o que muito mais significa para nós ainda é desenvolver um relacionamento com ele. Por quê? Porque aí eu crio um estado de confiabilidade, confiança, algo que sempre me escapou entre os dedos. Por isso que um Deus vivo é de suma importância. O apadrinhamento é isso. Eu preciso ter isso para com que eu entregue o que está se passando na minha vida, para com que uma situação que está se mostrando, eu obtenha uma resposta. Porque eu posso não estar conseguindo vir a enxergar o que o outro está enxergando, pois a retina do outro enxerga muito melhor do que a minha. Ainda mais quando eu estou pautado numa situação onde existe um fundo de ganho, uma intenção escusa, uma segunda intenção. E aí eu retrato a ideia que eu vou entregar por causa que fazendo essa entrega eu vou me sentir melhor. Eu vou me sentir melhor porque vai ter um benefício, né, cara? Vai ter um sexo, vai ter um dinheiro, vai ter um carro que vai vir para a mão, vai ter algo que vai me favorecer. Porque eu preciso deixar as coisas muito claras para mim. Na história de Gandhi, na casta da família de Gandhi, quando Gandhi volta da Europa, ele está dentro daquele trem que era o que tinha lá na época, Dan, e ele vem vindo no trem, ele olha para fora da janela e vê a pobreza, vê a mediocridade, vê todo aquele estado faminto que se apresentava, e ali ele tinha uma escolha para fazer. Ou ele assumia a casta e assumia o bacharelado e se tornava um cara extremamente riquíssimo, ou ele se transformava na sumidade que ele se transformou perante a humanidade. E eu preciso saber disso. E isso implica a decisão da entrega, cara. E às vezes eu estou dentro do programa e preciso tomar uma decisão de entrega. Por isso que é uma decisão de ação. Eu não entrego nada porque eu quero entregar. Ou eu faço um movimento de ação, interpreto, entendo, reconheço, escuto o outro, me permito com que o outro fale, se expresse, me mostre que eu não estou vendo, ou então eu não entrego nada. E fico ainda como beligerante, relutante na situação, sem entender o que está se acontecendo. Até acreditando, porque eu estou sem usar álcool e droga há muitos anos, há mais de 2 décadas, que eu estou imunizado em relação a, até igual essa história da Covid, né? Os caras tomaram aí esse imunizante, que não é nem vacina, e acham que está todo mundo liberado na situação, não vão ter problema nenhum nunca mais. E a grande realidade é que o que funcionou é o estado de supressão. Uma vez que suprimimos as pessoas para com que as pessoas não tivessem aquela dimensão de contato, de exposição,
começamos então a suprimir a doença. E aí o imunizante passa até a ter um resultado mais eficaz. E a mesma coisa, quando eu vou suprimindo a doença e vou fazendo com que o programa trabalhe, eu vou dando a possibilidade para com que os passos venham a funcionar de forma íntegra, no todo, em todas as áreas da minha vida, e passo a viver o que o programa tem a oferecer, que é um estado de plenitude e um estado de liberdade. Isso eu acho fantástico. Eu acho isso muito sublime, muito bonito e faz toda uma diferença, né? Mas eu levei muito tempo para isso. Eu cheguei no programa aí há 27 anos atrás, levei 20 anos para entrar em recuperação, fiquei 20 anos aí solto no programa, superficialmente acreditando que aquilo ali já era recuperação e não me atentei às melhores passagens da literatura, a falas que temos dentro das literaturas que definem em momentos decisivos para o meu cotidiano uma entrega de uma situação a qual eu não tenho controle, aonde na Irmandade dos Alcoólicos lá fala que o que não tem solução, solucionado está, porque a experiência dos mesmos retrata de uma forma com muita maestria. E eu acho bacana isso, porque tem inúmeras passagens da história de Bill, né? Tem algumas passagens que me mostram o quanto ele veio a entender, né, naquela história do filme do Valor da Vida, numa das últimas cenas, quando ele está dentro de uma reunião em Oxford e ele vê a pessoa chegando, ele dá um copinho de café e naquele momento ele conversando com aquele recém-chegado e o cara pergunta para ele quem que foi a pessoa que fez todo aquele processo, tudo aquilo, aquela belezura toda que se formou, né, chamado Alcoólicos Anônimos. E ele ia falar sobre a existência dele nessa situação e ele então se exime de fazer isso, pois a sua esposa Luz fala a ele, vai pegar um café para a pessoa. E ali dá para entender, né, que quando a coisa está entregue, não se tem controle. Quando a coisa está realmente entregue ao processo de recuperação, não tem controle. Acabou. Você não manda mais nada. Falei isso para um afilhado meu aí, que eu passo com ele, e falei para ele, cara, uma vez que você entregou, uma vez que você veio para o programa, você então permitiu definitivamente com que esse programa viesse a agir na sua vida, acabou o controle. Encerrou, cara. Agora vai ter que lidar com a vida, que a vida vai se apresentar para você e viver ela o melhor possível. Então o terceiro passo para mim, ele é um passo de muita ação, que eu tenho vivido isso. Eu tenho praticado esse processo de movimento, de ação. Eu tenho me permitido o meu apadrinhamento, me dar as ajudas necessárias, tenho permitido alguns amigos que eu chamo de pessoas significativas fazerem a diferença também através do olhar delas, dentro das situações que eu apresento a elas e quais decisões tomar. E por muitas das vezes essas mesmas pessoas trazem uma fala para mim de Julião, não tem que tomar decisão nenhuma, tá entregue, cara, acabou, não te pertence, porque você não tem o controle da situação. Seria até bom que você tivesse, mas como você não tem, porque você já entende o beligerante, você já entende o débil, você já entende aí as questões do ego, você já entende as questões das tomadas de decisões que assim você tomou e aonde chegou a te levar. Então, quando você tem todo esse esclarecimento, você não querer fazer através da sua maneira de pensar, através da sua forma de agir, do teu jeito de ser, se torna magnífico, porque se torna a prática do terceiro passo. Não tem controle, a resposta do que seja não me cabe, a decisão é um movimento que cabe dentro do pedido de ajuda, e esse Deus a qual eu faço isso, ele é vivo, porque ele me acompanha, ele participa, ele escuta, ele por muitas das vezes está junto na relação
estar junto dentro do processo. Porque não dá, né, gente? Não sei quanto a vocês. Eu, todo dia de manhã, costumo fazer uma prece para a humanidade, que eu acho muito legal fazer isso, uma oração para a humanidade, e eu não posso ficar aguardando que esse poder maior entre pela janela para me dar alguma resposta sobre a prece que eu fiz, sobre os momentos que eu falei na prece para as pessoas que estavam a precisar de uma ajuda nas questões de saúde delas, ou até mesmo nas questões socioeconômicas delas. Eu preciso com que essas mesmas pessoas se atentem, como fala na literatura. Se você tem um problema de ordem financeiro, procure o banco. Se você tem um problema de ordem conjugal, procure um orientador aí amoroso. Se você tem um problema de fundo religioso, procura lá um mestre religioso para te direcionar. Esse programa é um programa de prática. Está escrito na literatura. E eu levei muito tempo para me atentar a essa literatura e viver o que essa literatura me proporciona e me oferece. Então, eu queria agradecer vocês aí, falar que sozinho é impossível de se ter a compreensão do programa, precisa-se do outro, e não dá para esperar que esse outro venha na forma de Shazam, de uma nuvem, de um raio, né? Ou então através da música da Enya, um incenso que eu acendi na sala. É prática. Sem prática, sem tratamento, querido. Me perdoe. Queria agradecer. Obrigado, Dan. Obrigado, galera. Um grande abraço. Valeu. Era o som aqui do pessoal aqui para o pessoal te agradecer. Fica à vontade, gente. Quem quiser andar. Tamo junto. Muito obrigado. Atendendo um pedido de ajuda de alguém que não tinha razão pra viver. Esse cara deixou a família em casa pra encontrar com esse alguém que queria morrer. Foi então que naquele momento você esse alguém arrumou. Nas palavras do padrinho, Deus se manifestou. Humildade com simplicidade do programa o padrinho falou. Todo sujo de sangue chorando, nesse dia esse alguém acordou. Dia a dia ele indo no grupo, um sentido na vida esse alguém encontrou. E através de um sincero desejo, uma vida de treva ele a resgatou. E voltando pra casa sem droga, sua mulher de alegria chorou. Os filhinhos pequenos falaram, o papai verdadeiro voltou. E se hoje esse alguém tem família, DNA foi quem te ajudou. E esse alguém hoje grita pro mundo, obrigado ao poder superior. Obrigado ao poder superior. Essa é a maneira que a gente encontrou de agradecer ao meu e a todos os padrinhos de NA. Só por hoje, né? Obrigado. Atendendo um pedido de ajuda
de um sincero desejo. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Agradecer o convite do grupo para falar sobre o bicho de 7 cabeças. É um tema que eu trabalho ele na minha recuperação desde que eu entendi a primeira pergunta que está escrito no guia para trabalhar os passos. O que significa para mim a doença da adicção. Durante muito tempo eu acabei por fazer uma tempestade em copo d'água. Durante muito tempo eu acabei por transbordar o copo com a última gota. E o bicho de 7 cabeças é quando eu faço isso, uma tempestade em algo que não necessita, não me cobra essa tempestade. É quando eu fico a olhar as situações que estão se apresentando de uma maneira muito intensa, sem entender que a grandiosidade que o programa me proporciona está em olhar as coisas de uma forma mais simples. É um programa simples, é uma literatura simples, mas para pessoas que são muito complicadas. No meu caso, eu sou extremamente complicado, 110%. E com isso, eu faço sim um bicho de 7 cabeças em qualquer coisa. Não olhou para a minha pessoa, não me deu o bom dia que eu queria, acreditou que eu não estava a esperar um aceno de como vai você, eu já faço um bicho de 7 cabeças, já começo a acreditar que o outro está com ressentimento meu, está com raiva minha, está com ódio meu, e começa a criar um bicho de 7 cabeças, começa a potencializar a coisa, começa a fazer com que aquela situação se transforme realmente num evento e transborda. E o bicho de 7 cabeças que eu crio está na minha maneira de pensar, está na minha forma de agir, está numa maneira a qual o programa me mostra que enquanto eu tiver essa linha de raciocínio sobre tudo e todos e as situações que se apresentam, eu vou estar extremamente comprometido. Por causa que o bicho de 7 cabeças que eu estou fazendo está numa condição lúdica que eu já deveria até ter tratado, porque são 26 anos de recuperação. 26 anos sem uso. Não tem mais químico. Eu tenho a doença, eu não sou a doença. E como eu tenho a doença, eu tenho que, no mínimo, parar de construir, parar de deixar evoluir essas ideias torpes que constroem o bicho de 7 cabeças, que fazem com que as situações e as circunstâncias estas transbordem, porque primeiro a literatura já me falou que eu não tenho controle. Então não dá para ficar criando bicho de 7 cabeças quando o outro não acena para mim. Não dá para ficar criando bicho de 7 cabeças quando o outro não me dá bom dia. Eu não posso querer com que tudo e todos estejam à minha disposição dentro de construções egóicas que eu faço da minha maneira de pensar em relação ao que o outro tem que fazer, ao que o outro tem que atingir, porque a minha vontade tem que estar a prevalecer. Então o bicho de 7 cabeças é um problema que eu trago comigo, que mostra que falta-me aceitação, falta-me boa vontade, falta-me discernimento, me falta tudo o que eu entendo que é necessário para uma pessoa viver o que o programa tem a oferecer. Mas quando eu me atento a isso, eu me melhoro muito, por causa que a ideia de quebrar a construção do bicho de 7 cabeças se dá com a interpretação do programa. Interpretar que eu perco meu senso de limite quando eu não interpreto o que eu estou interpretando a respeito da situação que se passa. Que eu estou a construir uma ideia através de uma imagem que eu estou vendo, onde aquela imagem não transcreve o que é real e verdadeiro, é uma imagem. Que essa imagem pode estar se apresentando numa situação e essa situação ela não é definitiva.
pode mudar. Então eu construo o bicho de 7 cabeças em algumas situações, construo nessas situações esse bicho de 7 cabeças porque eu não vejo a importância que existe no que o programa tem a oferecer. E enquanto eu não ver isso, eu estou extremamente comprometido. Porque qualquer coisa vai transbordar o copo. Qualquer coisa que seja plausível, verídica ou inverídica, como a literatura fala, vai transbordar. Eu preciso entender sobre o que se refere às situações que eu estou passando. Eu preciso entender. Se eu não entender isso, eu estou extremamente comprometido. Não vejo a importância que tem do programa na minha vida. E uma vez que eu vejo a importância a qual o programa tem na minha vida, eu não fico a construir um bicho de 7 cabeças numa relação que tinha que se apresentar daquela maneira, o final daquela relação tinha que ser daquela forma e não embasado na minha vontade, porque muitas das vezes a minha vontade não me deixa ver que a necessidade de eu ter que passar a situação que eu estou passando faz parte para um crescimento de ordem espiritual, para que eu aprenda a lidar com mais assertividade, tenha mais coerência, tenha mais prudência, mas eu preciso parar o bicho de 7 cabeças que eu crio, a imagem que eu construo, aquilo que eu acredito que tem que ser. Porque isso está muito vinculado a uma compreensão egóica, onde o meu egocentrismo ele prevalece em tudo e em toda a situação. É como aquela criança ferida que, por não estar sendo atendida, ela começa a bater o pezinho e aquele rei bebê desta criança exige com que tudo e todos o assistam. E com isso cria-se então essa ideia do bicho de 7 cabeças. Olha só como eles estão fazendo comigo, olha como eles me tratam, olha como eles falam a meu respeito, olha o que eles pensam de mim. E tudo isso é uma compreensão lúdica, doente, possessiva, compulsiva, algo que dentro da própria literatura retrata essa ideia da perda do senso de limite, um estado de insanidade, um estado de loucura, que não há necessidade de ter a inclusão da substância psicoativa. E quando eu me atento a isso, eu me modifico muito, porque eu paro de ficar dentro daquela ideia de que transbordou a situação, olha lá, não dá para ter uma relação com a pessoa. Na verdade, não dá para ter relação, é comigo mesmo. Eu não viveria com uma pessoa igual a minha pessoa, eu não moraria numa kitnet com uma pessoa igual a minha pessoa, eu não estaria ao lado de uma pessoa como a minha pessoa, por causa que eu percebo agora que eu construo um bicho de 7 cabeças em relação a quem é a minha pessoa, e que se a mesma não é vista, não é notada, não é exaltada, não é percebida, então o que o outro está a pensar tem uma importância tremenda, e com isso eu estou fazendo um bicho de 7 cabeças em relação ao que o outro está a falar, a pensar, a sentir a respeito de quem eu sou. E com isso aquilo que eu sou não deixa de existir. Eu não consigo reconhecer aquilo que está existindo no momento, obviamente não me modifico, não me transformo, não me melhoro. Eu preciso entender o que está se passando. Se eu não entendo o que está se passando, esse bicho de 7 cabeças que eu construo sobre a minha identidade fica em evidência. Aí tudo e todos que estão ao meu lado, para mim, eu passo a desconfiar, eu passo a projetar, eu passo a não perceber a importância que existe do programa que me fala em aceitar, me fala em tolerar, me fala em me modificar. Existem princípios espirituais dentro de cada passo, de cada tradição, de cada conceito, que eu tenho que, no mínimo, dar uma devida atenção. Mas quando eu estou dando uma devida atenção a algo que eu faço um bicho de 7 cabeças, que é a forma como o outro está a falar comigo, a maneira como aquele local não recebeu um papel que eu tinha que ir lá protocolar, quando eu faço um bicho de 7 cabeças na fila que eu estou do banco, por que o caixa não está atendendo na velocidade que eu quero, da maneira que eu quero, da forma que eu acho certo, obviamente aquele local não serve para mim, mas o importante é entender por que eu estou naquele local. Estou
estou lá fazendo o quê? Qual é a ideia daquele local na minha vida e os motivos que me fizeram chegar àquele local? Porque agora eu estou a criar um bicho de 7 cabeças naquele local. Eu estou a acreditar que aquele local tem algo contra a minha pessoa. Eu estou a pensar que aquele local deseja o mal para mim. E todos esses sintomas que se apresentam são sintomas de um cara que é portador de uma doença essa progressiva, incurável, de fins fatais, que me compromete muito. Por isso que eu crio um bicho de 7 cabeças em tudo e com todos. Porque eu não uso o que o programa tem a me oferecer. Eu não busco um processo de pacificação através do programa. Eu estou buscando com que o outro me aceite da maneira que eu sou e que o outro me tolere da maneira que eu sou. E se o outro não faz isso, então eu crio um bicho de 7 cabeças, porque o outro tem que me aceitar da maneira que eu sou. Eu sou desse jeito e ponto. E não existe o ponto. Existe uma vírgula que me falta fazer e completar a frase. Eu não me modifico, eu não me transformo, que vem tudo atrás da vírgula, não é ponto. Eu sou assim, é ponto. Eu sou assim, vírgula, eu não me modifico. Eu sou assim, vírgula, eu não me transformo. Eu quero com que tudo e todos aceitem eu, esse ser que se apresenta, essa pessoa que se encontra da maneira que ela está, independente se o outro entende que o que eu estou a fazer naquele momento é comprometedor ou não para uma relação. Esse bicho de 7 cabeças que eu construo dentro da minha linha de pensamento, da minha maneira de interpretar através do que eu vejo, é extremamente nocivo para a construção da identidade da pessoa que precisa se recuperar. Porque eu não tenho como me recuperar através da dúvida, eu não tenho como me recuperar através de medo, através de rejeição, eu não tenho como me recuperar através de imprudência. Então, enquanto eu construo um bicho de 7 cabeças em relação ao que o outro está a me mostrar, enquanto eu construo aí esse processo que transborda, né? A gota d'água que faltava, são expressões populares que definem bem que eu não tenho tolerância, que eu não tenho paciência, que eu não tenho prudência, que eu não tenho programa. E enquanto eu estiver a viver desta maneira, o bicho de 7 cabeças que eu construo em todas as situações que eu estou passando e vivendo, vão pré-definir aquilo que eu vou ser, independente se tem drogas ou não. Porque eu acabo sendo uma pessoa que vou me afastar daquelas pessoas que eu preciso estar perto, por causa que eu crio um bicho de 7 cabeças e não permito com que o programa trabalhe no todo da maneira que ele tem que trabalhar, na íntegra, me fazendo ser tolerante, paciente, aceitação das relações, entender que cabe muitas vezes na relação que eu me encontro, seja profissional, social, sexoafetiva, interpretar que as minhas vontades, elas não são as minhas necessidades. E que muitas das vezes o que eu quero através das minhas vontades é uma condição egóica para realizá-las, para me sentir superior, dentro de uma imprudência, dentro de uma inconsequência. E quando eu me atento a isso, eu abro as portas para o programa e entendo que o bicho de 7 cabeças que eu estava a criar naquela relação, seja profissional, social, sexoafetiva, o que seja, é por parte de uma ideia que eu trago comigo, onde o outro tem que ceder e eu não. Então o bicho de 7 cabeças construído através da fala, que o outro está a me mostrar que daquela maneira eu vou ter problema, aonde eu repudio o que o outro está a me falar, aonde eu negligencio a possibilidade de mudança e de tolerância, o bicho de 7 cabeças que eu construo em relação ao que eu preciso, me impede de desfrutar do maior benefício que esse programa tem, que é a libertação da doença da adicção, um segredo que tanto me escapou tanto que eu crio um bicho de 7 cabeças na relação de companheirismo, de amizade, de troca, de beneficiamento que o programa proporciona através da experiência, quando falamos e ouvimos os outros e os outros nos mostram o que está funcionando para eles, que muitas das vezes está funcionando para eles é não criar uma expectativa, não criar um bicho de 7 cabeças, não criar uma perda de tolerância, não ficar dentro da ideia de que já deu para mim,
era a gota de água que faltava, o copo transbordou, que são manifestações que me impedem de ver a importância que tem desse programa no todo, e não somente naquela ideia a qual eu cheguei há 25 anos atrás no programa, a qual eu permaneci por 20 anos acreditando, e que com isso eu construí muitos bichos de 7 cabeças, que era o parar de usar álcool e droga, e que agora, para mim, está muito claro que o problema não está em parar mais de usar álcool e droga, está em não construir e não permitir com que eu crie bicho de 7 cabeças através da fala do outro, através da relação com o outro, através da expectativa que eu crio no outro. Queria desejar um bom dia, bons momentos e uma boa percepção através do que o programa tem a oferecer. Obrigado e bons momentos. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Bom dia, Júlio César Adicto, são aí 25 anos no processo. Respondendo a pergunta do dia de hoje, que determina, né, como que eu sei que é a hora de seguir em frente, né? Eu acho interessante porque ao término do processo dos passos, cada passo tem um direcionamento. Se é hora, se a pessoa entende que está no momento certo para dar continuidade e passar para o próximo passo e viver o processo, né? E eu sei pelo seguinte, a troca que eu tenho com as pessoas que se envolvem em recuperação e que convivem junto comigo e que fazem parte do meu cotidiano, que envolvem os passos, elas me mostram que é hora de eu continuar a seguir em frente. Obviamente eu estou respondendo esse trabalho de primeiro passo, mas eu estou fazendo um trabalho de aprofundamento no 4º passo. Depois que eu vivi a perda do meu padrinho, eu agora busquei um novo apadrinhamento. E nessa busca de um novo apadrinhamento eu acho importante eu fazer um trabalho específico sobre quem foi o Sérgio na minha história, o que ele significou. Eu preciso encerrar isso para passar a viver uma nova vida, quando essa nova vida vai ser uma vida muito melhor do que todas as vidas que eu vivi até agora. Senão eu fico preso a uma vida que eu vivi com o Sérgio, entendendo que ao viver com ele era maravilhoso, e sem ele não é bom. E não é isso que eu acredito que ele me deixou de legado. Ao contrário, ele me deixa a ideia de viver o processo, interpretar o processo, fazer parte do processo, que seria isso que iria me transformar na vida que eu vivo. Então, para mim, eu percebo claramente que é hora de eu continuar a seguir em frente por causa de uma série de fatores que eu estou me permitindo a passar e a viver. Eu tenho me permitido a passar momentos novos de relacionamento com pessoas novas, entendendo que essas pessoas estão junto da minha pessoa para me ajudar, porque elas me compreendem, me conhecem, eu já me revelei a elas, já me mostrei a elas, já deixei claro quem que eu sou. E aí quando eu vou fazendo esse trabalho, deixando ao outro, me revelando, né, podendo me delatar, né, é a verdade. Obviamente eu vou percebendo que é hora de continuar, porque se eu parar por aqui eu vou saber apenas meia verdade. Eu não estou aberto somente a viver ou saber ou entender somente meia verdade. Eu quero o processo todo, eu quero viver em plenitude. Meu padrinho falava isso, recuperação é movimento, Júlio, né, cara? Se você não estiver em movimento, você não está em recuperação, você está sem a droga. Sem a droga, você vai permanecer como você permaneceu aí há algum tempo, e porque tinha um encanto, né? E falava para mim, a hora que acabar esse encanto, eu quero ver o que você vai fazer. E é bem isso. Eu hoje estou vivendo um processo novo de recuperação, entendendo que tenho que seguir em frente, estou no momento, está na hora certa para que eu continue em frente, agora com um novo apadrinhamento, novos amigos, novos relacionamentos,
novas diretrizes e os passos em tudo isso. Os passos de uma forma íntegra, inteira, contínua, fazendo parte. Não dá para me recuperar sem entender o que os passos têm a me oferecer. Eu preciso me render a isso. Eu preciso entender que a minha fraqueza se transforma em força quando eu deixo com que o outro me olhe, me veja e me direcione. Então eu sei que estou no momento certo, na hora certa de seguir em frente. Porque eu não posso e não devo fazer ou acreditar que posso fazer da minha maneira. Mas entendendo que o momento é esse, que a hora é agora para que eu continue, para que eu siga, eu vou realmente viver o que o programa tem para me oferecer, a liberdade, que não é parar de usar droga. Eu vou viver a liberdade. Eu queria agradecer muito a vocês, aqueles que estão buscando viver o que o programa oferece, a liberdade da doença da adicção. Aqueles que não mais estão focados ou envoltos pelo farelo, que é a ideia de só parar de usar droga. Bom dia a todos, uma ótima sexta-feira, tudo de bom, que vocês atinjam seus objetivos e que seja a hora de cada um de vocês continuar e seguir em frente dentro do que o programa oferece, o dia do hoje e a liberdade da doença. Valeu, um abraço. Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação. Até domingo que vem com mais informações a respeito de alcoolismo, de adicção e todo o universo da dependência química. Até mais, tchau, tchau, muito obrigado.